e a inovação, e eu fico muito satisfeita que a AMA esteja a promover precisamente esta semana e o debate sobre a criatividade e a inovação, porque elas são fundamentais em todos os aspectos da nossa vida, mas então na administração pública eu diria que ela é absolutamente essencial. O que acontece é que eu acho que muitas vezes as pessoas confundem muito os conceitos, não é? Até os próprios conceitos do que é a criatividade e a inovação, muitas vezes confundem-nos e até acham que é a mesma coisa e não é, porque a criatividade é o processo pelo qual nós temos novas ideias e a inovação é o processo pelo qual nós as implementamos. E, portanto, há aqui uma diferença entre as duas. Muitas vezes associamos até, ou as pessoas tendem a associar a criatividade ao mundo artístico e a inovação mais ao mundo da engenharia e à inovação até tecnológica. A verdade é que todos nós somos criativos e todos temos a capacidade de imaginar, de idealizar, mas depois nem todos temos a capacidade até de, digamos, concretizar ou materializar essas ideias, porque não temos os instrumentos para o fazer, não é? Mas todos nós somos capazes de imaginar e de ter ideias. As boas ou as más ideias estão nas nossas cabeças, não é? E muitas vezes só as conseguimos traduzir ou por palavras, não é? Explicando qual é a nossa ideia, ou através da visualização, e é aí que se calhar muitas vezes o mundo artístico entra mais aqui, porque conseguimos materializá-lo visualmente, o que é que se passa nesse imaginário que está na nossa cabeça, não é? E, portanto, as coisas deixam de ser abstratas, deixam de ser intangíveis para passarem a ter, digamos, uma cara ou uma forma possível. E no nosso dia-a-dia nós estamos rodeados de ideias, porque todos nós temos ideias, podem ser boas, podem ser más. Eu digo sempre que nunca há ideias más. Muitos meus alunos dizem, professora, esta ideia não é grande coisa. Não interessa, todas as ideias são boas. E o problema é esse, é que nós também não fomos educados para explorarmos as nossas ideias. E às vezes temos até vergonha, porque achamos que a ideia que estamos a ter não é uma boa ideia e ela pode efetivamente dar aso a uma boa inovação, ou um novo produto, ou um novo serviço. E no nosso dia-a-dia, eu acho que nós somos todos confrontados, todos os seres humanos são confrontados com vários acontecimentos e que exigem da nossa parte alguma intervenção. Podem ser mais complexas, mais simples, mais complicadas, mas todos nós, todos os dias, somos confrontados com vários acontecimentos. E ou temos um problema e o resolvemos de uma forma muito eficaz e eficiente, que é o que se espera muitas vezes da nossa parte, ou então podemos olhar para esse problema de uma outra perspectiva e é aí que eu acho que nós conseguimos ser mais criativos, porque pensamos de forma diferente. Mas infelizmente nós não somos estimulados para pensar de forma diferente, nós somos mais estimulados para pensarmos de forma eficaz e efetiva. E eu costumo dar um exemplo aos meus alunos sobre a forma como nós somos condicionados nos nossos processos de criação que decorrem do nosso pensamento. Se eu lhes pedir para eles desenvolverem uma máquina de lavar roupa, eu terei 90% de probabilidades de ter uma nova máquina de lavar roupa. Temos uma ideia pré-concebida do que é uma máquina de lavar roupa, portanto todos nós conseguimos criar esse imaginário na nossa cabeça, e o que acontece é que eu terei como resultado deste pedido uma máquina de lavar roupa que pode ser mais funcional ou ter uma interface mais amigável, até pode ter alguma inovação tecnológica associada, mas eu vou ter sempre uma máquina de lavar roupa. Se eu, contudo, pedir para eles desenvolverem um sistema que me dê roupa lavada, abre uma série de possibilidades que os próprios alunos, e até normalmente eu própria, não conseguimos antecipar. Isto porque nos obriga a pensar de forma diferente, ou seja, nós não desejamos, penso eu, que ninguém tem o desejo de ter uma máquina de lavar roupa. Nós o que queremos é ter a roupa lavada. E, portanto, a maneira como encontramos para o ter é através das máquinas de lavar roupa. Agora, eu consigo, se alterar esse pressuposto, ou o contexto do próprio problema, posso conseguir ideias potencialmente mais inovadoras. Posso ter um serviço, eu posso ter um novo processo de lavagem. Portanto, basta eu alterar o pressuposto ou o problema e a forma como eu o abordo para conseguir ter, primeiro, processos mais criativos e depois, posteriormente, processos mais inovadores. E no nosso dia-a-dia, nós vivemos rodeados destas situações.
seja em casa, seja no trabalho, nós temos muito poucas oportunidades para ser criativos, porque não fomos educados para isso. Há um autor inglês, que é o Sir Ken Robinson, que ele foi convidado precisamente pelo governo inglês para repensar todo o sistema educativo dos 5 aos 18 anos em Inglaterra, e ele falava precisamente do processo criativo, que não faz parte do nosso sistema educativo, e o próprio sistema devia ser alterado nesse sentido, porque não permite não só desenvolvermos a criatividade, nem o pensamento crítico, que agora é uma das coisas que se está a começar a introduzir também no sistema de educação. E o pensamento crítico, a criatividade, são fundamentais depois para os processos inovativos, não é? E para a inovação. E muitas vezes também existe esta ideia de que, pronto, eu não sou criativa. Não, isto é uma capacidade inata ao ser humano. O ser humano é criativo, temos essa capacidade de imaginar e de ter ideias. Podemos é treinar, é como ler, ninguém nasce a saber ler, portanto nós aprendemos a ler, ninguém nasce a saber desenhar, nós aprendemos a desenhar, e quanto mais praticarmos, melhor o saberemos fazer. E a criatividade também, quanto mais formos expostos, digamos, a diferentes modos de agir, a diferentes modos de pensar, quanto mais treinados nós formos, mais criativos nós seremos. Nas empresas, por exemplo, é muito raro promoverem sessões, por exemplo, de brainstorming ou atividades de descontração, de lazer, convívio entre todos os funcionários. Essa poderia, por exemplo, ser uma maneira de dar voz às pessoas, porque o problema é como é que eu dou voz a um funcionário que todos os dias faz de forma repetida e sistemática a mesma operação. Ora, primeiro não estou a desenvolver a criatividade dele, porque ele está a repetir mecanicamente, digamos, a mesma tarefa. Mas se eu abrir espaço para que ele possa até refletir sobre o próprio trabalho que faz, se calhar nós temos aqui algumas boas ideias que depois, em conjunto com equipas multidisciplinares, podem dar uma boa inovação dentro da empresa. O que eu acho é que as pessoas são subestimadas também, e portanto conseguimos imaginar que se calhar um criativo, que nós chamamos o criativo, não é? Que vai ser capaz de trazer uma boa ideia para cima da mesa, mas não pensamos que se calhar o funcionário que está num guichê de atendimento público ou um operário que está a operar uma máquina numa fábrica, que não tenham essa capacidade. Têm, o que têm é que haver espaço para que isso aconteça. E uma das situações que eu acho que deveriam acontecer mais e que infelizmente não acontecem é colocarmos precisamente pessoas de diferentes áreas a trabalharem em conjunto, porque quando nós somos confrontados com o pensamento uns dos outros e até discordar com o pensamento uns dos outros, nós conseguimos estimular também o nosso próprio processo de pensamento. No design, nós temos uma metodologia, digamos, um processo de trabalho que está muito ligado ao pensamento lateral. Há um bom autor para se ler relativamente ao pensamento lateral, que é o Eduardo de Bono. Ele fala muito sobre essa capacidade que nós temos de não ter um processo de pensamento analítico e linear, mas um pensamento lateral, que acontece muito, lá está, nas áreas mais criativas e mais artísticas, mas que podem ser aplicadas a todas as áreas, e é por isso que agora também se fala muito no design thinking e até ensinar o design thinking noutras áreas do conhecimento, porque nós temos um processo de pensamento divergente, ou seja, a mesma, volta à ideia da máquina de lavar roupa. Quando eu tenho um problema para resolver, eu não vou tentar encontrar imediatamente a solução para esse problema. Eu vou olhar, se calhar, com uma perspectiva diferente para o contexto em que aquele problema surge. E ao olhar para esse contexto, se calhar eu sou confrontada com outras situações que não a solução imediata, expectável, que aquele problema teria. E este pensamento divergente que nos permite explorar diferentes alternativas, diferentes conceitos, é se calhar a base daquilo que é a criatividade também que se encontra no design. Apesar de chegar a uma altura em que nós temos que ter um pensamento convergente, nós temos que nos focar depois, porque temos que materializar e encontrar soluções,
E é aí que entram os processos também de inovação. E é por isso que muitas vezes o design está associado a outras áreas de conhecimento, como a engenharia, a sociologia, o urbanismo, a antropologia, a filosofia. Porquê? Porque são essas áreas que alimentam em conjunto todo este processo que permite novos processos de inovação. Eu sou uma grande defensora de trabalho em equipas multidisciplinares, porque acho que é a única maneira de conseguirmos encontrar alguma resposta até para os problemas complexos que temos, não é? O mundo em que vivemos é complexo demais. E a única maneira de o conseguirmos é através destas equipas multidisciplinares, porque cada um aporta, digamos, o seu conhecimento. Em particular, e eu sou uma grande aficionada do design de serviços e, em particular, na aplicação de design de serviços ao setor público, que, aliás, Inglaterra, já tinha falado do Sir Ken Robinson, mas em Inglaterra já há muitos anos que eles aplicam o design de serviços precisamente para tentar encontrar processos alternativos e mais inovadores para o serviço público. É muito importante a criatividade, porque se pensarmos no serviço público português, que melhorou bastante ultimamente, tem melhorado, mas ainda é muito chato. Eu vou usar o chato que em inglês podia dizer boring, não é? É pesado, é um serviço pesado, é um serviço que quando nós temos portanto, o cidadão, quando tem que se dirigir a um serviço público, já vai chateado. E ele nunca vai a pensar que vai ser bem servido ou que vai ter um bom serviço. E os funcionários, por outro lado, também se calhar muitos deles não estão treinados para conseguirem até ser mais criativos na abordagem que têm ao cidadão. Portanto, eu acho que era fundamental, seja na parte tecnológica, nestes serviços online, seja no próprio atendimento, tem que haver momentos para que os funcionários e nós próprios, enquanto seres humanos, tenhamos momentos de desligar das tarefas e do trabalho que estamos a executar, para sermos confrontados com outras possibilidades. Viajar é fundamental, ler é fundamental, ver filmes é fundamental. Tudo isso abre perspectivas. Eu acho que as empresas e o próprio serviço da administração pública devia ter um dia em que os funcionários eram só sujeitos a este tipo de coisas. Podiam estar a jogar jogos, podiam estar a fazer bungee jumping, era um dia de descontração, porque isso é fundamental para o processo criativo. Definitivamente, eu acho que era preciso romper com este princípio de que só o meio artístico é que é criativo. Não, todos nós somos criativos. Temos é que dar voz às pessoas e as pessoas têm que deixar de ter esse princípio. Eu não tenho boas ideias, eu não sou criativo. Não, elas estão, se as empresas também encontrarem os instrumentos certos para promover isso nos funcionários, e tenho a certeza que teríamos serviços e processos muito mais eficazes, até muito mais eficazes do que aqueles que temos agora.